Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e você está no Monstros e Aventuras e hoje vamos falar sobre He-Man, o filme que está em produção. Lembrando que a Sony desde 2009 tem os direitos para fazer o filme do He-Man e está fazendo, elaborando o filme desde então. Então temos vários anúncios, imagens oficiais, temos até artes conceituais que a Sony produziu que foram vazadas. Então ela está tentando sim fazer esse filme desde então, só que por problemas diversos, ela ainda não conseguiu produzir. Só que ela já tem roteirista oficial, diretor oficial e atualmente foi confirmado, inclusive pelo site Omelete, que as filmagens começam em julho. Sendo que entre 2018 e 2019 chegou a sair a sinopse oficial pela Sony do filme do He-Man. Ela chegou a ter contratado o escritor dos roteiros do Ragnarok e do Mundo Sombrio, os filmes do Thor, para poder escrever mais sobre as histórias da batalha entre o esqueleto... Opa, esse é o Mandíbula e o He-Man. Aqui tem o esqueleto, galera. Adoro essa coleção. Ela é baseada no último seriado que saiu no século XXI, que é onde inclusive conta uma historinha diferente um pouco do He-Man, mas bem feitinho. E eles chegaram a soltar uma sinopse oficial com base nesse primeiro roteiro, o que lembra inclusive um pouco o roteiro das tramas do Thor e do Loki. Que a ideia básica é: o Príncipe Adam, que vai ser o He-Man, ele é filho do Rei Randor, e o Rei Randor é de uma dinastia de guerreiros conhecidas como Grayskulls. Então, vamos depois analisar isso daqui a pouquinho. O Rei Randor, ele tem, além do Adam, ele tem um outro filho que também pega e é herdeiro do trono, e ele prefere que esse segundo filho torne-se o herdeiro do trono, porque enquanto o Adam, ele é brincalhão, festeiro, não tá indo com nada, e o segundo filho, ele é teoricamente um cara correto, organizado, disciplinado, adequado para governar o reino. Só que o reino tem uma crise e ele acaba precisando priorizar a estrutura do reino ao invés de priorizar a corte. O filho fica enfurecido, mostrando que o cara, na verdade, sempre queria era o poder e fazia as ritualísticas do reais, conhecia as coisas detalhadas para isso e não se importava com a população. E após brigar com o rei, ele sai em busca de poder. Esse rei, melhor, esse inimigo do rei, vocês vão conhecer como Esqueleto. Isso aí, gente. No filme, na primeira sinopse oficial, He-Man e Esqueleto são filhos do rei Randor. O que não é tão maluco assim, porque na primeira linha de brinquedos, o poder tanto do esqueleto quanto do He-Man vinham da espada mágica, isto é, os dois tinham a mesma espada mágica, só que, no caso dos brinquedos, quando você juntava as duas espadas mágicas, você formava uma chave que abria o brinquedo do castelo de Grayskull. Então havia toda uma correlação entre meio que o He-Man e o esqueleto, meio que serem as duas metades de um mesmo tipo de poder. O que depois foi reelaborado em quadrinhos, filmes, desenho, etc. Depois um dia a gente comentar ainda do live action anterior do He-Man. Então, essa sinopse que saiu, Grayskull, inclusive, quem conhece, é o nome daquele castelo e mágico de onde vinham os poderes da espada mágica do He-Man. E outra coisa importante, o Grayskull, quando o Grayskull, teoricamente, está relacionado, na maioria do material produzido do He-Man, sempre a forças longínquas, a grandes sábios ancestrais, etc. E aqui temos uma coisa que meio que unifica e simplifica essa história. Atualmente é o escritor do Homem de Ferro, junto com mais outro que está pegando e reescrevendo o filme, o que não é ruim. Lembrando que o primeiro Guerra nas Estrelas, o George Lucas elaborou o roteiro várias vezes, só que o roteiro final, inclusive, não é totalmente do George Lucas, basicamente um terço do roteiro e o que significa na verdade que a maioria dos diálogos foi tudo reescrito por pessoas que ele pegou e contratou, tanto que dê uma olhada no crédito do primeiro do Guerra nas Estrelas, assim como os outros, e você vai ver que o George Lucas não é o único escritor e não foi o único do qual ele teve grande destaque mesmo, onde ele escreveu quase tudo, na verdade foi o Guerra dos Clones.
Logo, é uma coisa normal e esse provavelmente deve ser a sinopse oficial. As filmagens devem começar em julho, em Praga, e o planejamento original era para sair em dezembro, entre novembro e dezembro desse ano, mas talvez acabe ficando pro começo ou meio de 2020 o filme do He-Man, já que houve esse pequeno atraso, já que houve uma mudança dos roteiristas. Então, essas são as notícias oficiais. Se vocês gostaram, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e fale se você gostaria de saber mais sobre He-Man. Então, galera, até mais!